Esse dom me dá chaves para destravar ministérios, me ajuda muito nisso também, né? Ele me faz ter respostas extraordinárias para as pessoas. E também é o dom, pastor, que faz o meu cérebro se tornar um ultra mega computador. Quando Deus me deu esse dom, eu nunca esqueço, a minha mente parecia um mega computador. Eu gravava versículo, capítulo, livros da Bíblia, eu era uma máquina. O pessoal falava assim, olha o Bíblia aí. Me chamavam de Bíblia. Aí eu mudei um pouco, né? Eu mudei porque começaram a me rotular com um determinado... Não, pelo contrário, começaram a me rotular com um pastor, e aí eu falei assim, não, eu quero ter a minha identidade própria. Aí eu continuo com o dom, esse dom, ele funciona em mim o tempo todo, mas essa parte de... Eu parei com isso, de ficar falando versículos, capítulos, livros, porque isso na minha vida era normal, o Senhor me deu essa habilidade. E eu falava mesmo. Citava versículo, capítulo, porque a palavra de Deus disse, eu pregava assim, né? Aí eu mudei, até a minha pregação mudou um pouco. Mudou muito, aliás. Melhorou, eu acho. Esse dom aqui, ele faz analfabeto se tornar pessoa adulta. Uau. Bom. Agora, aí esse é o dom da palavra. Tem várias coisas aqui. Palavra Depois tem sabedoria. palavra de sabedoria. Agora, tem o dom da palavra de conhecimento. Aí é o fragmento do conhecimento divino sobre pessoas, lugares, objetos. Isso aqui é tremendo. Isso no pentecostal fala da revelação, né? Que é o dom da revelação. A gente chama de dom da revelação. Esse dom da palavra de conhecimento é tremendo. Porque ele te mostra coisas da vida da pessoa, passado, presente. Geralmente, passado, presente. Então, uma passagem que eu acho extraordinária. Talvez você já ouviu o pessoal aí, mas nunca interpretou. João capítulo 1, versículo 45, que é a passagem de Natanael. Felipe chega e diz assim, ó, encontramos o Messias, o Mashiach. Ele pergunta de onde é? De Nazaré. Aí ele diz, ó o preconceito dele com o local de origem de Jesus. Porventura poderia vir alguma coisa boa de Nazaré? Aí Felipe dá uma resposta, vem e veja. Você sabia que nesse texto tem 3 vezes a palavra veja? 3. Vem e veja. Aí quando Felipe está chegando, Natanael está chegando perto de Jesus, ele toma a palavra e diz assim, Natanael, aqui existe um israelita na qual não há dolo. É um verdadeiro israelita. Aí Natanael fala assim, nossa, como que ele me conhece? Natanael, eu te vi, ó, vem e veja. Eu te vi, vem e veja. Eu te vi debaixo da figueira. O senhor sabe a história do que está por trás disso? Não? Nunca ouviu? O pessoal que está assistindo agora vai aprender. Por quê? Porque Jesus tinha a mesma idade de Natanael. E Natanael tinha a mesma idade, mais de 30 anos de idade. O ministério dele está começando. E quando Herodes mandou matar os primogênitos, Natanael era o primogênito. Diz Flávio José que Natanael era o primogênito da sua mãe. E ele foi sentenciado. O que a mãe faz? Esconde o filho, coloca ele debaixo de uma figueira e consegue salvar a vida daquele menino, que se torna um homem, que se torna um adulto. Quando ele cresce, a mãe um dia conta a história e fala assim, nunca conte pra ninguém que um dia eu te escondi debaixo da figueira por causa da perseguição do rei Herodes que matou os primogênitos de homens. E ele, ficou calado, aquilo ficou uma coisa velada na família. Mas no dia que Jesus viu ele, a primeira coisa que Jesus disse, Natanael, eu te vi debaixo da figueira. Olha o poder, meu Deus, tô até arrepiado aqui. Jesus foi ali, certeiro. Eu te vi, Natanael. Uau! Verdadeiramente você é o Messias? Aí ele fala, você acha que eu sou o Messias porque eu estou te revelando o profundo escondido? Natanael, você verá o Filho do Homem e os anjos do Senhor descendo e subindo. Sim. É a escada de Jacó. O Senhor falou, eu vou abrir a sua visão, Natanael, e você vai ver as movimentações celestiais, como elas ocorrem. Então a palavra de conhecimento, ela faz isso, né? Ela dá ao portador a habilidade de ouvir os pensamentos das pessoas. Paulo no Lucas 6,8, mas ele bem conhecia os seus pensamentos. Ele quem? Jesus ouvia. Ele
fazer a leitura de pensamentos. A palavra de conhecimento, ela dá essa capacidade de a pessoa saber o que a outra pessoa está pensando. Eu já tive isso, pastor. De eu estar em casa e o senhor falar para mim, vi no meu pensamento, fulano de tal está pensando isso. Coisas boas, às vezes é coisas muito ruins. De eu saber quem está falando mal de mim. De eu saber quem está me criticando. E o Senhor falar para mim, tal pessoa está fazendo isso contra você. Então essa palavra, esse dom aqui, é o dom que revela espíritos também de encantamento, é o dom que sente as mudanças de pensamento na frequência, é o dom que te ajuda a sentir o que os outros estão sentindo. Às vezes você está debaixo do poder de Deus, você sente aquela pessoa está com dor de barriga, aquela pessoa ali quer fazer sexo, aquela pessoa ali, ela está sentindo vontade de bater em alguém, ela está sentindo amargura, ela está sentindo desejo de morte. Esse dom da palavra de conhecimento, ela faz você sentir tudo de todos e muitas vezes ao mesmo tempo. Olha só, é um super... Aí eu falo para você, isso aqui não é superpoder? Um superpoder. Hã? Já aconteceu isso com você? Você está no culto e sentir de tudo? Nossa, já senti muita coisa. Tem culto que eu já senti muito, né? Você vai pregar, você sente um ambiente totalmente pesado também. Aí um outro dom que está em lincamento com esse. Mas eu senti a pessoa tá ali, o senhor falar para mim, tá aqui, mas tá pensando na morte da bezerra. Não tá nem aí pro culto. Uma vez eu estava dando um seminário para jovens, e os jovens tudo assim, né? E o senhor falando, olha, observa, olha como que eles estão. Estão tudo sem reverência, sem falta de respeito. Aí, pastor, o senhor falou assim, termina e manda tirar todas as cadeiras e ora por eles. Aí foi exorcismo, irmão. Aí manifestou cão para todo lado. Por quê? Porque tinha um monte de demônio. Agora esse dom, ele dá ao portador a informação do passado, do presente da pessoa. De Deus falar. Quantas vezes Deus não falou para mim? Ó, essa pessoa aqui, ela já fez tal coisa. Ela já agiu assim. De Deus falar para mim, ó, aquela pessoa ali, foi feita uma feitiçaria contra a vida dela, uma feitiçaria amorosa. Aquela pessoa ali, ela se relacionou com uma pessoa que ela não tinha que se relacionar. Isso está trazendo uma maldição. De Deus falar comigo, ó, essa pessoa aqui, ela, na realidade, comeu algo que ela não deveria ter comido, um alimento ritualizado. O Espírito Santo falar comigo, mostrar, às vezes ele dá, de Deus dá nome, Deus já me deu nome de revelação, de Deus falar assim, ó, e de Deus falar pra mim, ó, essa pessoa aqui, tal pessoa fez feitiçaria contra a vida dela. E você falar o nome da pessoa? Já, e a pessoa começar a gritar. Meu Deus! Meu Deus! Não é toda hora, né? Mas acontece. Ele que dá a revelação, já aconteceu. Você sente tudo de todo. Você começa a às vezes sentir a dor no corpo, dependendo da frequência. Você sente até a dor que a pessoa está sentindo. Isso é palavra de conhecimento. Somente quem atua na cura. O pessoal que trabalha na cura, a palavra de conhecimento para quem atua no Ministério de Cura, ela é muito importante, porque dá ao portador essa habilidade sintomática. Eu falo que é a voz sintomática. É a voz de Deus, pelo dom da palavra do conhecimento, que faz você sentir no seu próprio corpo o que a outra pessoa está sentindo, para você orar por ela e ela ser curada instantaneamente. Já teve um momento de eu estar no culto, e aí o Senhor fala, abraça aquela pessoa. E eu abraçar. E aí eu saio. Quando eu saio, a pessoa começar, a filha vir. E eu vejo a mãe dela chorando copiosamente. Eu falei, meu Deus, o que aconteceu? Eu fiz alguma coisa? Não, é que quando você abraçou ela estava com dor no corpo, ela estava mal, ela foi curada imediatamente. Comandos, tá? Então assim, é um dom que não é expressamente vocal, né? Porque é uma revelação. Não é expressamente, você pode transmitir vocalmente, mas é uma revelação. Aí tem várias coisas aqui. Ele dá sim a capacidade de revelar nomes, datas, números, documentos. Deus já fez isso comigo. Eu falo que é o dom do rastreamento também, pastor. Deus já falou para mim. Eu já pedi informações para o Espírito Santo. O Espírito Santo, como eu chego em tal local? Como que eu faço isso? De falar assim, Senhor, eu preciso chegar, preciso visitar uma tia da minha esposa. Ela vai vir para... Eu estava em Rio Grande do Sul, ela precisava ir para Santa Catarina. E eu falo, mas eu não sei o lugar que a tia mora. Como que eu vou descobrir?
E eu dormi, quando eu acordar, a voz do Senhor falar assim comigo: vai no Facebook agora, digita Itapema e o nome da tia. Apareceu quem? De cara. Incrível. E eu não sabia. É a palavra... Aí eu falei assim, entra, já chama ela pelo Messenger. E aí pegou, ficamos 10 dias lá. Foi maravilhoso. Quem faz isso? É o dom da palavra de conhecimento. De eu estar em culto, pastor, e Deus falar para mim, tá vendo aquela pessoa ali? Hoje eu vou trazer uma libertação na vida dela. E tem várias experiências nessa área de revelação também. A gente tem que fazer um só de revelação. Você tem um livro, né, que fala isso. Eu tenho, Ativação Profética e Aprendendo a Ouvir a Voz de Deus. Eu vou lançar mais outro. Porque essa parte da revelação não faz muito, Deus me usa muito no profético também. Às vezes aqui na igreja, Deus fala para mim, fala para aquela pessoa que ela vai engravidar. Fala para aquela pessoa que eu estou cortando lá, a pessoa vai engravidar. Um dia eu estava numa chácara, num evento. Aí eu falei, pô, a pastora daqui, você vai ser vó. Não sei se foi na mesma semana ou na outra semana, ela falou, Rogério, você é vó. Não sabia de nada, nem ela. Mas o Espírito Santo é sabedor de todas as coisas. Então, esse dom, ele faz isso, ele revela o coração das pessoas, ele revela o paradeiro de pessoas, de animais. Ele revela. Agora tem também, né? É o dom que permite você saber quantos envolvimentos sexuais que a pessoa teve. Deus fala também, hein? Deus fala? Uau. Fala tudo, pastor. Ué, Deus não sabe o que a pessoa fez? Os lugares que ela entrou, o motel que ela foi, com quem ela foi, quando foi, o que ela fez de ato sexual lá. Quando Deus me revela, eu falo. Se Deus falar para mim falar, eu falo. Agora, tem o dom de discernir espíritos. Aí o dom, ele é um descobrimento que vem de Deus. Deus mostra ali algo. E o que é isso? É o dom da hipersensibilidade. A pessoa que tem o discernimento de espírito, ela entra num ambiente, ela sente o ambiente. Não sei se o senhor já teve essa experiência. Você sente o ambiente. Tá carregado. Nossa, o ambiente aqui tá pesado. Tá pesado. Agora tem ambiente que você entra que você fala, meu Deus, que glória é essa? Eu já entrei em igrejas para ministrar que eu falei, meu Deus, aqui tem um... O bicho tava lá. Você sentiu pesado. Nossa, pesado ali não era peso, ali era... Agora é o dom que permite você saber o chamado da pessoa. Quantas vezes Deus me revela... Esse é o dom que você sabe o dom que a pessoa tem. Esse é o dom que você sabe, o dom espiritual ou ministerial que a pessoa carrega. Muitas vezes eu estou orando pelas pessoas, por isso que eu gosto de orar pelas pessoas, que aí eu ativo muito esse dom. Porque Deus me dá a revelação ali. E eu falo, você tem ministério de pastor. E aí a pessoa fala assim para mim, nossa, eu acabei de receber essa palavra também. Deus vai linkando e Deus vai ativando aquilo na pessoa. Quantas vezes eu estou aqui? Já falei isso para várias pessoas. Deus tem propósito com você de arrebatamento de espírito. Porque o arrebatamento é um dom. Tá ligado a um dom. Arrebatamento? Arrebatamento de espírito. Daqui a pouco a gente vai falar sobre isso. Rapidinho, né? Quanto tempo já tem aí? Hã? Eita, dá tempo. Então esse dom aqui, ele me faz discernir o dom que a pessoa tem. Dom espiritual, dom ministerial. Você tem o dom de evangelista. Quantas vezes Deus não falou? Você tem o dom de conselheiro, de conselheira. Você tem o dom de louvar. Eu vejo você louvando. Aí o dom, às vezes ele esse entra... dom do discernimento, sem querer cortar o raciocínio, Pode falar. alguns acham que é só para ver o demônio. Também, mas não é. Pelo contrário. Esse dom dá ao portador a habilidade de ele saber o dom que a outra pessoa carrega. E dá mesmo. Quando eu era novo, eu tive essa experiência através de outra pessoa, de um missionário. Ele era muito usado na revelação, ele tinha esse dom. E ele falou assim para mim, ele falou algumas coisas. Rogério, você tem o dom de cura, você tem o dom de visão, você tem o dom da oratória, do mestre. Pastor, mas eu não entendia nada. É isso que eu estou te falando. Se eu tivesse tido esses entendimentos lá atrás, eu já estava voando ainda mais. Eu não tinha esses discernimentos. Mas ele, pelo dom de discernir espíritos, ele começou a falar. E isso é genuíno. A pessoa que carrega o dom, ela sabe qual é o dom que a outra pessoa carrega. Ela sabe qual é a casa... Ó, isso aqui é top, hein? Ela sabe qual é a casa tribal que a pessoa pertence, profeticamente. Se você é da tribo de Naftali, espiritualmente, geneticamente e profeticamente. São diferentes. Por exemplo, profeticamente eu sou da tribo de Naftali. Geneticamente, provavelmente da tribo de Levi.
Zaite Oliveira. Espiritualmente, eu sou da casa de Efraim e de Judá. Aí você fala assim, mas o que tem a ver isso? Isso está ligado às bênçãos que Deus tem para a minha vida, o meu chamado, ao seu chamado. O profeta, inclusive, o que tem o dom de discernir, ele consegue enxergar isso. Ele sabe também qual que é o anjo que a pessoa tem. Às vezes o nome do anjo, ele sabe se é um anjo, se é 2 anjos, se é 10 anjos. Isso aqui o profeta tem, né? Ele sabe. Outra coisa, que isso aqui ninguém fala, tá? Ele sabe qual é os 7 espíritos de Deus que você carrega. E quantos estão em funcionamento. Já ouviu falar sobre isso? Não. Isso é top. Vamos dizer, tem um 7 espírito. A menorá. Ele sabe qual é os 7 espíritos ligados à sua vida. Ligado a menorá. É esse dom aqui, discernir espíritos. Ele sabe qual que é o espírito que está atuando em você do Espírito de Deus. Então, por exemplo, eu hoje, estou falando de mim. Dos 7 espíritos, são 5 que se manifestam na minha vida. Falta 2. Na sua vida, quando Deus traz a revelação, é possível entender. Não, você tem 3. Não, você está já... Os 7 já estão em funcionamento na tua vida. Porque são 7 espíritos, queridos. São 7 emanações do Espírito de Deus em nós. Liberações. Então, o Espírito do Senhor é o Espírito... na minha vida, o Espírito do Senhor é o Espírito conselho, o Espírito de fortaleza, de conhecimento, de entendimento. Dos 7 eu tenho 5 já. Faltam 2. E aí, cada um tem que buscar em Deus. Deus pode usar alguém para falar, ou você vai buscar e Deus vai te dar. O dom de discernir espíritos, ele revela isso. Tá? Ele é o dom que ajuda você a discernir pessoas, pastor. É o dom que faz você discernir ambientes. É o dom que te ajuda a discernir objetos. Você olha para o objeto ou coloca a mão, glória. E Deus te mostra se tem ritualização, o que foi feito, se teve derramamento de sangue com um determinado objeto. É o dom, tá? É o dom que faz você conhecer as pessoas por dentro. É o dom que vê a alma da pessoa. Uau! Você já viu a alma da pessoa? Não. Não queira ver. É que vai ver muita sujeira. Muitas vezes. Não todo, mas é interessante obviamente. que todas as pessoas que eu já ouvi falar, eu tenho um dom de discernimento de espírito, ele só fala, aí tá falando de várias funções desse dom, mas a única coisa que eles falavam, aquele fulano tem demônio, aquele fulano... mas é só na parte da demonologia, e não é. Não, é mais amplo. Nossa! Então, pouca gente tem desse nível. A pessoa tem às vezes esse nível, ela só não sabe. O problema das pessoas é que ela tem o dom, mas ela não sabe como funciona. Ela não sabe que o dom tem essas emanações, essas ramificações. Exemplo, você já teve algum culto que você sentiu que o ambiente era de libertação ou só era de cura? Já senti. Isso é o dom de discernimento. Já senti assim, tem culto que não dá para orar por cura, tem que orar por libertação. Porque o dom de discernir, ele dá ao portador a habilidade de saber conhecer, né? De saber qual é a unção que está presente para aquele dia, para aquele ambiente. Hoje aqui a unção não é de cura. Hoje a unção aqui é de libertação. A unção aqui é de revelação. Hoje a unção aqui é de pregação, é de palavra. Então, o discernimento de espíritos é que faz isso. Porque ele não discerne só o espírito maligno, imundo. Ele discerne o espírito humano, ele discerne o espírito de Deus. Se ele discerne o espírito de Deus, ele discerne o coração de Deus. Então, e tem um monte de coisa aqui, pastor, que a gente vai ficar falando. É o dom também que faz sim, você saber o demônio que está no recinto, que está no território, que está no ambiente. Igual esses dias, o Senhor tem dado muitas revelações aqui da igreja, ambientes. O Senhor tem falado algumas coisas de feitiçaria, né? Daqui do bairro. É o dom de discernir. Então, são coisas que o Senhor faz. Tem um monte de coisa aqui, ó. Meu Deus. Depois o pessoal que quiser adquirir o livro. São mais aqui, tem... Agora, aqui eu falo também como ativar o dom e como proteger, tá? Agora, dom da fé é o dom da conexão, é o dom da ação e da atitude, é o dom que te conecta com os outros dons. Ele é o dom base. Esse dom da fé é o dom que te conecta com os outros dons. Por exemplo, quando o Sadraque, Mesaque e Abednego, eles não se prostraram
Qual é o dom que entrou em ação neles? O dom da fé. Porque ele é o dom da atitude. Sabe aquela doca que foi ser roubada? E quando ela foi roubada, ela se levantou, sai em nome de Jesus, não teve medo? É o dom da fé ali em ação. Aí o dom da fé tem várias coisas também. Deixa eu pegar aqui para vocês, ó. O dom da fé, pastor, é o dom que alimenta, é o dom que recebe alimento através de oração em línguas. Olha aí, ó. Aleluia. É o dom, né, que te dá intrepidez, ousadia em situações extremas. Isso aqui é tremendo. Ele está ligado e associado ao poder da fala. Olha o dom da fé na vida do profeta Elias. Não vai chover debaixo da minha palavra. Não foi palavra de Deus. Olha o profeta Eliseu, quando a sunamita, ela faz um quarto para ele, coloca ali uma cama, coloca ali uma mesa, uma cadeira. Aí o profeta pergunta para o seu moço, falta alguma coisa? O que ela não tem? Ela falou, não tem filhos. Então fala, Deus não revelou nada. Olha a autoridade do profeta, olha o dom da fé. Fala para ela que daqui a 1 ano ela vai ter um filho. E teve. É o dom associado ao poder da fala, né? Aí tem várias coisas aqui, hein, pastor? Nossa! Esse dom, inclusive, ele é a conexão que faz você sentir coisas, pessoas e natureza. Ele também está ligado, inclusive, aos dons. Ele está ligado aos dons elementais. Esse dom, em conexão com a operação de maravilhas, te dá autoridade elemental. Dos elementos, fogo, água. Sobre os elementos. Em Água, harmonia vento. com os dons de cura, restaura qualquer pessoa. Aí tem um monte de coisa aqui. Agora aí vem, ó. Vamos lá, dom da fé, né? Aí vem o dom de maravilhas. Por que é o mais requerido e o menos entregue? Porque esse dom, e isso as pessoas não entendem, é um dom extraordinário. Ele é o dom que vai muito além da cura divina. As pessoas confundem cura divina com operação de maravilhas. Aí eu recebi um milagre, uma maravilha. Verdade, a cura é um mover, um milagre. Mas ela não é o dom de operação de maravilhas. Curar ossos, curar cegos, curar enfermos, curar paralítico não é dom de operação de maravilhas, é dom de curar. E qual que é a operação? As pessoas confundem. O dom de cura é tão extraordinário que ele cura paralítico, ele cura cego, ele cura cancerígeno, ele cura DNA, ele cura genética. Você sabe que tem 2 dons que veio para alinhar a genética humana. O dom de curar e o dom de operação de maravilhas. Vou explicar daqui a pouco isso pautado na ressurreição de Lázaro. 2 dons de operação. Agora, ele além da cura, é o dom mais desejado, menos liberado. Por quê? Porque esse dom dá ao portador, pastor, a habilidade de morte e vida. De chamar morte ou de chamar vida. Lembra de Eliseu? Careca, calvo. O que ele faz? Amaldiçoa. Ele lança uma palavra, veio as ursas, 2 ursas e matam 40 meninos, né? Acho que é 43. isso. 43 meninos. Quer dizer, olha só, isso é o perigoso do dom de operação de milagres, porque ele dá ao portador o poder de morte ou de vida. É tão poderoso esse dom. Eliseu morre. Os ossos deles estão ali. Um soldado, porque os ossos contêm genética. E a nossa genética está os dons. Lembra que eu falei? E o que Eliseu carregava? A porção dobrada do espírito de Elias. Isso está nos nossos ossos, pastor. No entanto que o poder de Deus, quando vem, ele se apega ao quê? Aos ossos. E vem mesmo, que nossa, chega a estralar, né? Um soldado morre e cai aonde? Nos ossos de Eliseu. E o que acontece? Isso. Ele ressuscita. Olha o dom de milagres. Então esse dom ele dá ao portador a habilidade de morte e vida. E por isso que Deus não dá para qualquer um. Porque a pessoa que recebe esse dom de operação de milagres, ela vai ter que ter muito espírito de mansidão e domínio próprio. Porque senão, pastor, ela mata as pessoas. Então Deus vai tratar essa pessoa, se for querer dar esse Se dom. for querer dar, Deus precisa tratar, porque senão a pessoa não consegue. Esse é um dom que eu falo que ele é o dom também do teletransporte. Igual o Felipe. Felipe, né? Teletransporte em vários aspectos, tá? Físico, esse aqui é físico, né?
Esse dom dá ao portador a habilidade de se teletransportar fisicamente. Alguns falam que esses sinais de pó de ouro e azeite tem a ver com ligado a esse dom. Acredito também. Acredito. Porque aí é o dom de materialização. E aí sai de uma dimensão e entra para essa. Eu acredito muito nisso também. É um dom de maravilhas. Mas posso falar? Não me leva a mal? Isso já é extraordinário, não é? O quê? Pô, se materializar uma pedra preciosa, Sim. pó de ouro, pó de prata. Só que isso ainda é pequeno perto da grandeza desse dom. Porque esse dom, pastor, imagina, você está aqui, preciso ir embora, vou para Ribeirão. Teletransportei. Quem que vi? Tem um pastor chamado Didi Ávila, ele já falecido, é um argentino. Ele, inclusive, era do Dente de Ouro também. Mas um dia chegou 3 pastores na casa dele e falou com a esposa: precisamos falar com o pastor Didi Ávila. E aí ela falou: já vou chamá-lo. Quando ele voltou, ele estava com uma blusa de frio, mas estava um calor terrível, cheio de neve, arrancando a neve. Pastor, onde o senhor esteve? Aí ele falou: eu estava no Polo Sul pregando lá para um pessoal do local deles. Era um pastor que tinha a habilidade de se teletransportar. Aí tem gente que fala assim: isso não é real. Querido, Jesus se teletransportou, tá? E quem fez isso não foi nem Deus, foi o diabo. Tá em Mateus 4, Lucas 4. Só você ler. Transportou ele para um pináculo do templo. Transportou ele para a montanha mais alta que existe no mundo. Então assim, até os celestiais da maldade têm o poder de teletransporte. Por isso que eles têm o poder de fazer também sinais e maravilhas. Olha esse poder é tremendo. É o dom que faz você também clonar a matéria, né? Multiplicação de pães e peixes, o que é isso? 5 pães e 2 peixes. Alimentou quase 30 mil pessoas e ainda sobraram quantos cestos? 12 cestos cheios. Olha o tanto de coisa, pastor. Olha o tanto. É o dom que faz você controlar os elementos. Você crê nisso ou não? Creio. Você fala: não vai chover e não chove. Olha, Elias controlava a água. O fogo, né? Fogo. Moisés, a água. Moisés, a água. Terra também, Moisés controlava. Água, terra. Eliseu, a água. Jesus era Jesus fosse hoje Avatar. Controlava os 4 elementos. Que ele controlava tudo. Então você percebe, esse dom é o dom que faz as pessoas interagir com anjos poderosos. É o dom de maravilhas. E tem várias coisas. Esse dom dá ao portador a habilidade de transmutar a matéria. Uau! Mudar. Transformar a água. Bem-vindo. Transmutação da matéria, queridos. Não me leva a mal. Você lê a Bíblia, mas você não sabe o poder que aquilo tem. E aí a gente acha, é o dom que te permite você controlar inclusive os animais. Daniel na cova dos leões. Os corvos vinham fazer o que com Elias? Trazer o alimento. Pastor, o homem de Deus, ele tem tanta autoridade por causa desse dom que ele fala assim: animal tal, venha e me traga alimento. E o animal vem. Uau! Aleluia. É o Noé. Agora, tem, né, a Operação de Maravilhas. Aí tem... Nossa, os dons de curar tem muita coisa aqui, né? Não é dons, é dons, é pluralidade de cura. Então é o dom que você sente as sensações físicas da enfermidade do corpo da outra pessoa. Isso acontece. Ai, eu tô com dor de joelho aqui. Tem alguém aqui que tá com dor de joelho? Ah, tem. Vem cá, vou orar. A pessoa, o senhor tem experiência muito nessa área. É o dom aí que geralmente trabalha junto com o dom da revelação. Porque... Deus mostrou uma enfermidade no seu osso, Deus mostrou uma enfermidade nas suas partes íntimas, Deus mostrou uma genitália uma enfermidade na sua boca, Deus mostrou uma enfermidade no seu sangue. Às vezes o Senhor fala para mim: eu estou visitando o sangue da pessoa, estou visitando a tireoide, estou visitando a mente, estou visitando o couro cabeludo. Aí a palavra de conhecimento com a palavra... com o dom de curar. Agora, só para a gente fazer um adendo aqui, eu falei do milagre de Lázaro, né? Ressurreição. Aqui tem 2 dons de operação. Jesus chega depois de 4 dias e tem algo extraordinário da tradição judaica, que Jesus não chega no 4º dia à toa, ele chega no 4º. Primeiro que é o portal Dalet, é o portal do milagre, a porta se abriu para o milagre da ressurreição. Mas
há uma tradição judaica que o espírito da pessoa ficava até o terceiro dia. Então Jesus falou, não vou no terceiro dia, porque eles vão acreditar que a pessoa estava ali ainda. E ela ia ressuscitar. Então eu vou no quarto, para não ficar dúvida nenhuma. Ele vai no quarto dia, você sabe a história. Eu já vi esse túmulo, tá? Ele tem 25 degraus, do lado esquerdo tem uma tumba, ela é dentro, escavada dentro da parede, e ali se colocava o corpo da pessoa. Pois bem, ele está todo atado porque ele morreu de lepra. Por que ele está atado? Porque ele estava com lepra. Ele ficava num local escavado na terra, onde ficavam várias outras pessoas leprosas, e ele ficava ali. Ele está ali com lepra, morre de lepra. Olha só os dois dons em operação. Jesus diz uma palavra, El-Hazá, Lázaro, vem para fora. Pastor, ele está na dimensão, Jesus não ressuscitou ainda, então não foi para o paraíso, ele foi para o seio de Abraão. Ele está no seio de Abraão. A palavra de Deus é tão poderosa. Olha o dom da fé também. Conectou. Ele ouviu a voz de Deus na dimensão que ele estava, o espírito dele. Ó, quando ele ouve, o espírito volta para o corpo. Olha que coisa tremenda. Instantaneamente o corpo dele é regenerado e o fôlego de vida entra. Dom de cura e dom de operação de milagres. Ressurreição dos mortos. E não é uma ressurreição qualquer. É um morto de 4 dias. Então você vai ver aqui os dons de curar também. Tem muita coisa nessa área, tá?